Estamos na sala de audiências do terceiro andar do Palácio do Planalto, em companhia do presidente Jair Bolsonaro. Presidente, muito obrigado por ter recebido a Jovem Pan para o primeiro balanço dos 100 dias de governo. Muito obrigado. Augusto, eu recebo a Jovem Pan e o Augusto Nunes também. Muito obrigado. Eu considero dia muito por fazer um jornalismo realmente independente no Brasil. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu começo perguntando o seguinte, o senhor, os 100 dias, nesses 100 dias o senhor seguiu o ritmo que pretendia imprimir ao seu governo ou as coisas no Planalto andam mais devagar do que o senhor imaginava? Eu confesso que gostaria mais agilidade, mas é um ministério novo, muitos nossos ministros não têm uma vivência política, e isso atrapalha um pouquinho o nosso andamento, porque nós somos aqui um parceiro dos demais poderes. Nós devemos ouvir os parlamentares e buscar solução para as suas demandas, que em grande parte passa por nós, assim como as nossas propostas passam pelo parlamento. Isso causou algum ruído e atrasou ou dificultou a implementação de alguma proposta, que eu fui bem claro. Não vamos botar na proposta sem dia algo que você não possa cumprir. E depois, a gente conhece a imprensa brasileira como rega, né? Vão pegar exatamente os pontos negativos e vão potencializar em cima da gente. Mas acredito, explanado para mim até o momento, que nós vamos atingir bem mais de 90% daquilo que nos propusemos a fazer há pouco tempo. O senhor poderia dar um exemplo de o que o senhor esperava fazer em 100 dias e fez, e algum projeto que o senhor não conseguiu implementar nesse prazo? Olha, o mais importante para nós, Augusto, foi você escolher o Ministério e decidir as diretrizes. Tá? Isso é o mais importante. E isso foi feito. É o mais importante. E o trato com o Parlamento brasileiro também. Foi, apesar de noticiar exatamente o contrário, mas tudo bem. Tá? Agora, as propostas mais importantes vêm da economia, vêm do ministro Paulo Guedes, que é a questão da Previdência, que incomoda alguns setores da sociedade, porque ninguém, quando se fala em privilégio, ninguém fala, ó, eu quero ceder. Agora, o que nós, nessa proposta é, no mínimo, né, ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, que depende de outro poder, mas nós fazemos algumas gestões, porque temos uma bancada grande lá, uma bancada bastante jovem do PSL, e parece que isso aí vai atrasar uma semana, mas não depende exclusivamente de nós. Porque andando a reforma da Previdência, você está dando um sinal verde, né, para o mercado, e em dando esse sinal verde no mercado, aumenta a confiança do investidor aqui no Brasil e em cima disso você cria emprego. Ao criar emprego, você diminui a violência. Está tudo interligado o que acontece aqui. Então essa é a agenda mais importante, está sendo muito bem conduzida pelo Paulo Guedes. Paralelo a isso, você vai para a infraestrutura, onde temos lá o Tarcísio, que é um capitão do Exército. Fez o IME e é concursado na Câmara dos Deputados. Então não tem nada a ver em cota de militar, o prezado Tarcísio. Está fazendo um trabalho excepcional na questão de concessões. Pode ver, agora foi aberto, né, a possibilidade real de você ver concluída a ferrovia Norte-Sul. E a compra dessa ferrovia... Que está desde o século passado. Se não me engano, 33 anos, exatamente, né, idade de Cristo, para ser construído isso, e problemas não faltam. Agora, o que facilita também você licitar isso daí, ou, né, oferecer iniciativa privada? É o nosso ministro do Meio Ambiente, que é uma pessoa que está lá não para criar dificuldade, para vender facilidade, como ocorreu até há pouco tempo aqui no Brasil. Ele está lá para resolver esses assuntos, que a questão ambiental no Brasil passou a ser um problema. Nós queremos preservar o meio ambiente, mas não de forma xiita, como feito há pouco tempo. Até a própria ministra Tereza Cristina está vibrando, está muito feliz com o trabalho do Ricardo Salles, meio ambiente, porque problemas no campo já estão deixando de existir. Não existe aquela ideia da multagem pela multagem. A multa existe em havendo necessidade e depois de advertido aquela pessoa que está no procedimento equivocado. Tá? Então isso tudo é interligado aqui entre os ministros. Até a ministra Damares, quando trata da questão indígena, ninguém é contra índio. Tá? Nós queremos resolver a questão indígena no Brasil, mas quando você vê 14% do território nacional demarcado como terra indígena, uma área maior que a região sudeste. Você imaginou? São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, demarcado como terra indígena, você vai para a reserva Yanomami, aproximadamente 9 mil índios, para uma área de extensão 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro.
A reserva Raposa Serra do Sol, parecida, inviabiliza qualquer negócio, qualquer possibilidade de que o estado de Roraima, que é a minha mina dos olhos, se evolua e passe a ser um estado, então, superavitário e não deficitário como é no momento. Então, essa questão de você poder nomear os ministérios, que os ministros falem entre si, que não devam satisfações a grupos que, porventura, terem indicado essas pessoas para lá, te dá uma perspectiva de que o Brasil pode decolar. O senhor formou o ministério que queria, né? O senhor fez mudanças pontuais. O senhor acaba de fazer uma mudança no Ministério da Educação. Sim. Por quê, presidente? O que é que não deu certo? Basicamente a questão da gestão. Tá? Lamentavelmente, o ministro não tinha essa expertise com ele. E aí foi acumulando uma série de problemas, né? Que, lamentavelmente, chegou a situação de nós temos que substituir o nosso querido velho. Uma pessoa simpática, amável, competente, mas a questão da gestão deixou a desejar. E a gente não pode continuar sangrando com um ministério que é importantíssimo. Eu até disse para todos no começo do mandato, né, a questão da educação. Se nós buscarmos o ponto de inflexão para a educação em 4 anos, já é uma grande vitória nossa, dado o aparelhamento que existe nessas instituições. Se você vai para a opinião pública e vê as críticas que eles fazem junto a grande parte das universidades nossas, tu cai para trás. Nós temos, se eu não me engano, 68 universidades, tá, que gasta metade do orçamento, de 60 bilhões. E qual o produto disso? Qual o produto final, Augusto, da educação? É a pessoa sair dali sendo um bom profissional, vai ser um bom patrão e vai se autossustentar, ou sustentar, dar emprego para os outros e ajudar o Brasil para frente. E nas universidades, né? Você vai na questão da pesquisa, né? Você não tem. Poucas universidades têm pesquisa, e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo, quando trata do grafeno. Até fui há 2 semanas para tratar desse assunto lá. Daí desviamos ao encontro na Mackenzie, fomos para o Comando Militar do Sudeste, que tinha lá uns 100 garotos lá, aquela manifestação burra de fascista, racista, homofóbico, não passarão. É triste você ver isso daí. Não é culpa da universidade, mas de uma molecada que está sem noção do que o Brasil precisa para que eles no futuro tenham uma vida melhor do que seus pais estão tendo hoje em dia. Então a questão da educação é importantíssima e nós vamos priorizar a educação básica. Exato. O senhor tinha dito logo de cara que a ênfase seria transferida do ensino superior, que eu acho que foi uma ênfase equivocada, aí começou no governo Lula, para a educação fundamental. Essa diretriz está mantida. Quem é que o senhor encarregou de conduzir essa política agora? Quem é o novo ministro? Agora o novo ministro, Abraham Weintraub, o nome dele, meio esquisito aqui, mas é uma pessoa que é do ramo, é professor universitário, sabe gerir as questões, sabe conversar e é mais uma pessoa mais ou menos da minha linha, né? O que é que o senhor conversou com ele? Tudo sobre o que estou te falando aqui. É uma pessoa que está gabaritada junto com as pessoas. No primeiro escalão, todas, como eu fiz com todos os ministros, vão ser indicados por ele. Nem sequer eu tenho o direito de indicar alguém. Eu posso até indicar alguém. Como indiquei uma pessoa até hoje para a Secretaria da Pesca, junto à Tereza Cristina, que é o Jorge Seife Filho, tá? E está indo muito bem. E mesmo as indicações minha, porventura, existe para qualquer ministro, ele tem o poder de veto. Lógico, digo os argumentos e tem o poder de veto. Então essas pessoas que comporão o primeiro escalão do Abraham, a partir de agora, é que vão se encarregar disso tudo. Porque nós temos um montão de coisas pela frente, como o Enem. A gráfica que roda o Enem quebrou. E como é que fica isso aí? Temos que ter uma nova gráfica. A questão do sigilo, porque se vazar uma prova, imagina a situação que a gente vai ficar. Existe o aparelhamento em grande parte também de todos os ministérios, né, da educação, mais ainda. Haja visto o que acontece em nossas universidades e até na escola de ensino fundamental agora. Então essas questões, o novo ministro, com a sua primeiro escalão, é que vai decidir o que fazer e impor a sua política lá dentro. Para não deixar passar esse assunto, o senhor falou do problema da educação e como vai resolvê-lo. E eu não perguntei ao senhor o que o senhor pretende fazer com a questão das áreas indígenas, então. Como é que o senhor vai fazer? O que vai mudar? A demarcação não pode ser com laudos suspeitos. Sempre laudo suspeito. Inclusive tem foi feita com base em muita coisa da suspeito. Teve muito fazendeiro que veio reclamar para mim que a área chegou alguém lá da FUNAI e falou, olha, nós vamos ampliar, passar por aqui
essa reserva vai ser ampliada. Vamos conversar? Isso aconteceu segundo relatos de fazendeiros. O que nós pudermos levantar em se comprovando essas denúncias, a gente vai fazer. Porque esses laudos têm que comprovar com a realidade. Ninguém é contra os índios, muito pelo contrário. Agora, da maneira como foi conduzida há pouco tempo essa verdadeira indústria da demarcação de terra indígena, é complicada a situação. Essa indústria começou em 92. O governo Sarney lá atrás, foi no Sarney, que ele tinha o ministro do Exército, o Leônidas Pires Gonçalves, que tratavam da demarcação de terras indígenas em ilhas. E assim deveria ser feito, né? Mas, quando entrou o governo Collor, mudou completamente essa política e começou essa verdadeira indústria que, basicamente, inviabiliza qualquer projeto desenvolvimentista junto à Amazônia. Tive agora em Davos, e um ex-presidente derrotado aqui no passado, pelo Bush, se não me engano, me fugiu o nome dele aqui, e perguntou para mim, né, você vai continuar defendendo a Amazônia? O que eu respondi para ele, né? Al Gore, o que eu respondi para ele? Até chamei de presidente. Alguém gravou lá, que tinha um cara gravando, mas não veio à tona. Prezado senhor Al Gore, presidente, tá? Gosto muito do senhor, sou apaixonado pelo povo americano, mas o senhor está completamente equivocada sobre essa política para a região amazônica. Está na cara quem não gostou. Mas pela primeira vez na vida alguém falou educadamente para eles que essa política está equivocada. E quem acha no Brasil que eu estou equivocado, se nós não mudarmos essa política, nós perderemos a região amazônica. Você pega Roraima, lá embaixo da terra tem uma tabela periódica. Nós não podemos perder isso. Quando tive agora com o Trump, conversei com ele, entre outras coisas, que eu quero abrir para ele, explorarmos a região amazônica em parceria. Porque como está, Augusto, nós vamos perder a Amazônia. Aquela área é vital para o mundo. É uma área importantíssima. Perder em que sentido, presidente? Olha, a própria ONU discute há algum tempo, pela autodeterminação dos povos indígenas, você ter novos países aqui dentro. Isso pode vir a acontecer. Sim, na questão do clima, até que eu fui criticado aqui, falei se nós não tirarmos alguma coisa lá dentro. Até as questões subjetivas estariam fora dessa questão. Por quê? Na questão do AAA, que é uma grande faixa que vem lá da Amazônia, Andes, Amazônia, Atlântico, por isso que é 3A, AAA, essa área aqui equivale em torno de 136 milhões de hectares, um corredor que varia de 50 km a 150 km, que passa na calha dos Solimões pela Amazônia, você vai isolar toda a região norte. Então, pela manobra, nós podemos perder toda a região norte. O povo da Amazônia, do norte da Amazônia, pessoal sobre da Cachoeira, o próprio Manaus, que não cresceria mais, a estado de Roraima, isso aí estaria isolado do resto do mundo. Para você, hoje em dia, fazer o linhão de Manaus até Roraima, né? Chama-se Linhão de Tucuruí. Você tem problema com a reserva indígena. Os índios querem, entre outras coisas, pelo que eu estou sabendo, estamos ultimando isso daí, que se pague royalties por causa da transmissão da linha de energia. Eu topo pagar royalties, sem problema nenhum. Tá? Mas é uma situação que atrapalha grande parte dos próprios índios, que o meu levantamento, se alguém quiser acreditar, tudo bem, né? Mas que eu tive lá em Roraima várias vezes, o próprio 70% dos índios, eles estão já com a nossa cultura e querem o desenvolvimento da tua terra. Eles querem o leão. Uma minoria que ainda tem uma parte dentro da FUNAI que resiste, né, bravamente a essa questão, não quer o progresso para aquela região. Ou seja, continuam vivendo do sacrifício do índio, tá? E aproveitam isso para se completar, para, em causa própria, ganhar dinheiro. A verdade é essa, ganhar dinheiro em cima dos índios. Os índios querem a sua independência. E o que o senhor pode fazer, o senhor pretende fazer com mais urgência nessa área para mudar essa situação? O que o governo pode fazer? Primeiro, demarcação de terra indígena tem que ter um critério... A partir de agora, as demarcações serão revistas? A demarcação que eu puder rever, eu vou rever. Eu gostaria, se couber uma proposta de emenda à Constituição, você permitir que não só os índios da reserva indígena, bem como os quilombolas, possam vender ou explorar a sua propriedade da maneira que ele achar melhor. Tem índio aqui, da região de Mato Grosso, tribos, que foram multados em 130 milhões de reais pelo IBAMA no passado, porque estavam cultivando soja. Não podemos permitir isso, nós devemos fazer o contrário. Quer produzir? Produza! O índio é um ser humano igual eu e você, Augusto, não tem diferença. Ele quer energia elétrica, ele quer um dentista para arrancar o toco do seu dente que está doendo, ele quer um médico, ele quer internet, ele quer jogar futebol, ele quer aquilo que nós temos aqui. E pode ter isso daí. Por exemplo, se você quiser fazer
hidrelétrica, né, num rio lá de Roraima, vamos supor aqui o Rio Cotingo, tem um lugar lá que chama-se Vado do Rio Cotingo, né, mais ou menos 12 quilômetros com um desnível de 600 metros. Né. Não entrei em detalhe, não aprofundei o estudo, tive a informação, mas se você quiser, por exemplo, fazer algumas hidrelétricas ali, uma só daria conta para abastecer Roraima e mais gente, até as Guianas, se eles precisassem. Você não pode fazer hoje em dia. O parlamento aprova. Mas mesmo assim, você vai ter problema. O parlamento nosso é demorado, é lento. Mas o senhor vai tentar? Vamos tentar sim, vamos tentar. Eu não posso me preocupar com pautas que me desgastem pensando em 2022. Se eu pensar em reeleição, eu entro na linha dos outros presidentes que, ao tentar agradar todo mundo, acabou não agradando ninguém e estão numa situação complicada hoje em dia. Pode completar a frase que é boa. Eu não quero jogar dominó com ninguém lá em Curitiba. Tá okay? Presidente, o senhor foi o único presidente que eu conheci que pôde nomear o primeiro escalão que quis. Que nota o senhor daria hoje no conjunto ao Ministério? Se eu falar 9, você vai falar por quê, né? No momento, eu dou 10, que eu mantenho o exato. Por exemplo, trocamos hoje um ministro que, infelizmente, não deu certo num pontinho, né? Os outros ministérios, se apresentar problema, a gente toma a decisão. É triste. Você sabe que é difícil. Não é necessário. É difícil mandar alguém embora. Sabe disso? Até uma pessoa que todo mundo prefere nomear. Exatamente. Agora, a responsabilidade é minha. E dos ministros, é totalmente deles, porque não tem, se eles aceitar qualquer indicação de primeiro escalão deles, eles são responsáveis por isso. Agora, nós cobramos produtividade no final da linha. Temos o Canuto, por exemplo, que está trabalhando na questão de que voltou o Ministério da, entre aspas, né, de urbanismo, tudo com ele, quase tudo com ele. Está fazendo um brilhante trabalho, quase sem recurso. Está levando avante a Minha Casa Minha Vida quase sem recurso, fazendo o possível nessa área. Tá? Estamos junto a ele, junto a outros ministérios. Não adianta eu falar em transposição do Rio São Francisco, que ele está morrendo. Nós temos que ter um trabalho para revitalizar o rio. Agora, isso não dá, isso não aparece. Você tem um gasto enorme, temos um batalhão de engenharia do Exército tratando desse assunto, mas é nada perto da extensão do rio, mas nós temos que ter uma política nesse sentido. Vai mudar o projeto. Estamos trabalhando nesse sentido. Estão trabalhando. Estamos trabalhando também para que a transposição seja efetivamente, né, concretizada. Vem de governos anteriores, no nosso não, nós queremos apenas concretizar isso aí. Agora, não podemos dizer o seguinte, quando tiver tudo pronto, não vai ter água no São Francisco. Perfeito. Presidente, o senhor falou do aparelhamento do governo que houve, e isso é do conhecimento geral, ao longo dos governos do PT. E não mudou com o governo Temer. Como é que está hoje isso e o que o senhor pretende fazer para que a máquina deixe de ser influenciada tão fortemente por interesses partidários? Olha, eu não vou culpar os servidores públicos concursados. Não, grande parte são pessoas que fazem o seu trabalho. Agora, uma minoria que foi colocado lá. Não, de confiança você tem como mudar. Tem gente que mudou, né? Apagou o Facebook dele, virou camaleão, virou Bolsonaro desde criancinha. Desde criancinha. Tá? A gente, quando consegue determinar, plotar, está na cara que é degola, não tem outro caminho. Porque a gente sabe que muitos deles estão na muda, né, esperando uma nova oportunidade. E boicotam a gente, esse pessoal boicota a gente. Isso que eu pergunto, atrapalha muito o funcionamento do governo. Tem que ficar ligado, se você não tiver um controle do lá de cima até embaixo, você fica pelo caminho. Então você tem que ter um trabalho muito forte em cima disso aí. Aquela minoria, mas que é de esquerda, você tem que ter maior vigilância. Eu tenho recomendado, afaste da linha sucessória, deixe os comissionados aí tomar conta no que for possível. Caso contrário, você está fadado ao insucesso. Foram extintos 21 mil, né, cargos de confiança. O senhor pretende extinguir mais quantos? É possível? Olha, é possível sim, mas por outro lado, Augusto, se você trouxer num nível muito baixo, você vai ter dificuldade como ministro para levar a tua pasta para frente. Você fica na mão de uma minoria, apesar de uma maioria lá ser boas pessoas, né, de carreira, que não vão levar aquela proposta avante. Tá? Vai ter esse problema. Presidente, ficou claro, para mim pelo menos, aí, que não serão barganhados cargos no segundo escalão por verbas e votos no Congresso, como costumava ocorrer. E já está montado o segundo escalão? Você já conseguiu fazer com os mesmos critérios usados na montagem do primeiro, do Ministério? Isso é a responsabilidade de cada ministro. Cada ministro escolhe. 100% responsabilidade deles aqui.
Nenhum ministro teve essa liberdade até hoje. Nenhum teve essa liberdade até hoje. Geralmente, por exemplo, tem uma Caixa Econômica, né? Não é ministério, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Tem lá o presidente. As diretorias, cada diretoria é de um partido. Isso aí deixou de existir. Não só a Caixa, o Banco do Brasil. Tá? Temos alguns probleminhas, como temos no BNDES, que está faltando transparência. Sim, já conversei com o Levi, já conversei com o Paulo Guedes. Está faltando BNDES. Mais transparência no BNDES. Nós queremos saber, todo mundo que pegou empréstimo lá, o valor, taxa de juros e quem é que dá a garantia. Quando é que se vai abrir a caixa preta do BNDES? Olha, eu tive uma conversa há 3 semanas, mais uma com o Levi, nesse sentido, e já está atrasada uma resposta dele à minha pessoa, né? Estive viajando nessas 3 semanas, semana que vem no máximo, né? Está começando uma agora, eu vou cobrar dele essa questão de abrir completamente, abrir para leigo, Augusto, porque mesmo você, se caso tenha conhecimento de economia, de internet, etc., você tem dificuldade, quando eu tenho, você tem dificuldade para saber, eu quero saber o empréstimo de Cuba, tanto o Porto e Mariel, nós queremos saber como é que foi, quanto foi, né, os juros e quem é que avalia isso disso aí. É o próprio Tesouro, mas quero que ele bote lá, você bota Porto de Mariel, você tem esses dados ali. Quem quiser mais detalhes, tem um linkzinho, você vai nos aditivos, etc, o detalhe, tudo bem. Mas sim, não pode tratar como segredo de Estado, não né? Pode. Porque só Cuba e Venezuela, se não me engano, está atrasado 1 bilhão e 3 milhões de reais. No meu entender, não vão pagar. E como é que o senhor pode cobrar essa dívida? Você não pode cobrar. Não cobrar como vai cobrar de Cuba, da Venezuela. Você não tem, vão rir da tua cara até você for cobrar. Agora, mudou o Brasil, a sua política, essa sangria não existe mais. Presidente, vamos retomar o assunto da reforma da Previdência. Como é que, o que fez o senhor mudar de ideia? Lá atrás, como deputado, o senhor não gostava da ideia de reformar a Previdência. Agora o senhor está propondo a reforma mais audaciosa da Previdência, que já vimos aí. O que fez o senhor mudar de ideia? O que eu acho muito bom, hein? Eu acho que ninguém tem compromisso com o erro, como dizia o Juscelino Kubitschek, e acho que quem pensa muda de ideia. O brasileiro costuma confundir coerência com teimosia. O que fez o senhor mudar de ideia? Tomar conhecimento dos números verdadeiros, coisa que a gente não tinha isso daí. Tá? E ao tomar conhecimento, sabendo inclusive que 2021, 2022, o Brasil praticamente quebra se nós não resolvemos essa questão. Isso que fez mudar. Se eu for pensar em reeleição, eu faria uma reforma light, eu até não faria. Mas eu poderia não sobreviver 2022. Essa é a realidade. Que na verdade, Augusto, eu acho que você, ou eu, né? Eu gostaria de se aposentar com 30 anos de idade. Seria uma maravilha, tá? Mas não tem condições. Claro, não dá. Então você pega... hoje em dia, existe sim, você está vivendo mais. Eu lembro, quando eu cheguei no quartel, no 21 Jacei, em 1978, eu vi um coronel de 48 anos de idade, né? E falei, pô, esse cara está acabado. Hoje em dia você pega um coronel de 40, que tem a mesma idade, está com cara de garoto, está com cara de tenente. Então a gente mudou realmente. O meu pai, eu lembro, meu pai faleceu até com 68 anos, mas no tempo dele era 55, 60 anos de idade, no máximo, que era a expectativa de vida nossa. Mudou isso daí. Infelizmente, né, se nós não fizermos isso, não é... Tem que ser feito. Não é que o aposentado não vai receber, ele não vai receber. O servidor também, que está na ativa, também não vai receber. Olha o problema que tivemos há pouco no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro atrasou 13º, atrasou pagamento, e isso vai acontecer aqui. Então é melhor tu até receber um pouco menos, mas receber, do que estar no teu olerite ali um valor alto e você não poder recebê-lo. Perfeito. Presidente, a Jovem Pan né, aderiu oficialmente, né, se engajou formalmente na campanha pela reforma da Previdência, dizendo que ou se faz a reforma ou se faz a reforma. Não há uma terceira opção. É isso que o senhor está dizendo? É isso. Você tem que convencer 3/5 de parlamentares. Não é fácil, eu fui parlamentar também. Que o parlamentar, não quero culpá-lo, ele sai na rua, ele é questionado. Pô, você vai votar isso? Pô, vai me atrapalhar? E o parlamentar, muitas vezes, não tem argumento, ou o argumento dele não convence o outro lado da linha. Daí ele volta para cá com a dúvida e pergunta, né? E se eu votar, como é que fica 2022? Eu votar fora? Que o PT é especialista em fazer isso. Em 2002, Augusto, quase perdi o mandato. Uns 60 deputados perderam. O Francisco Donés, ministro do Trabalho, governo FHC, apresentou uma proposta de reforma da CLT. Eu votei favorável. Semelhante a essa, nós aprovamos há 3 anos.
fomos massacrados, porque estava na internet, a internet ainda não tinha esse peso que tinha hoje em dia, mas que nós teríamos votado para acabar com o 13º, com o fundo de garantia, com hora extra, com licença gestante. E para explicar isso daí, era quase impossível, porque o PT e o PCdoB juntos, com os sindicatos, fez uma campanha massiva em escolas, em trens lá no Rio de Janeiro, que a gente via nas estações mais movimentadas, o pessoal panfletando aquilo, quase perdemos o mandato por causa disso aí. Se não fosse essa pequena reforma que foi feita na CLT há 3 anos, a situação de desemprego estaria mais grave hoje em dia ainda. Então não é fácil você lutar com um partido que ainda tem capilaridade, que torce pelo quanto pior, melhor. Perfeito. Agora, presidente, eu tenho a sensação de que a percepção da opinião pública vem mudando. Tanto que a maioria agora já apoia alguma reforma da Previdência, pelo menos. E sempre é frequente a observação de que se o presidente se engajasse mais, dissesse isso mais claramente, seria mais fácil a aprovação. O senhor acha que tem feito o possível, precisava fazer mais? Se eu me engajar mais, estão querendo dizer, vão dizer que eu estou interferindo no legislativo. Nós somos 3 poderes independentes. Esse é o recado que eu dou para o Legislativo. Eu fui parlamentar por 28 anos, eu sei o que acontece lá dentro. E eles, com liberdade, têm que aproveitar essa liberdade e fazer a melhor proposta. Pegar essa nossa, fazer as devidas correções, dar um polimento e fazer a melhor reforma possível. Agora, eu tenho recebido parlamentares aqui. Não posso receber mais, Augusto. São 594 o total, mas estou recebendo da maneira do possível receber o pessoal. Agora, a grande maioria vem aqui, não tratam de cargos, tratam apenas de... É para bater um papo, trocar uma ideia. Até porque tem testemunhas, né, presidente? São reuniões abertas. Tem particular aqui, tem particular também, mas sempre tem um elemento que está anotando tudo ali. Mas eu faço isso porque para mostrar, se o parlamentar quiser que eu tire o cidadão dali, eu tiro. Tá? É uma secretaria que nós temos aqui que trata desse assunto. Tem um cara sentado ali anotando o que eu falo, o que ele fala, porque temos uma memória. O deputado Augusto esteve comigo em tal dia. O que foi tratado? Se não tiver nada anotado, porque você que pediu para que ele não anotasse. E daí eu tiro da sala de aula. Então a responsabilidade é tua dessa questão, para evitar problemas. Perfeito. Para evitar problemas. Todo mundo que eu recebo aqui entra na agenda oficial e a imprensa toda tem acesso. Agora, presidente, o PT, é evidente que vai agir com relação ao senhor, como agiu no governo Fernando Henrique. Durante 8 anos eles se opuseram a todos os projetos do governo. Na sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, eu acho que o ministro Paulo Guedes teve um desempenho heróico, não só pela clareza com que ele expôs o projeto do governo, como também pela solidão que ele encontrou. Quer dizer, havia ali na fila do gargarejo uma bancada feroz do PT, PSOL e outros partidos satélites, e a gente tinha a sensação de que não havia ninguém apoiando ostensivamente o Paulo Guedes. O que aconteceu? Olha, a bancada PSL é bastante nova. 98% são novos ali. Faltou, por parte do líder, que é do partido, levar o pessoal para lá. E falta a eles ainda pela sua inexperiência política de muitos, argumentos para bem debater. Se bem que essa questão da Previdência está bastante clara aí. Agora eu vejo como positivo o que aconteceu, apesar do massacre em cima do Paulo Guedes. Mostrou para todos que esse pessoal, PT, PCdoB e PSOL, não quer resolver nada, quer bagunçar o coreto, a ponto de você ofender o ministro, chama de tchutchuca, ele sabe que representa isso aí. O ministro ali virou briga de rinha de galo no final. Mas o ministro saiu-se muito bem, no meu entender, e demonstrando que ele tem conhecimento e o que ele quer, e é para o bem do Brasil. Eu tenho certeza de uma coisa, esse pessoal de PT, PCdoB e PSOL, eles estão torcendo para a reforma ser aprovada sem o voto deles. Porque os estados, em especial no Nordeste, administrados pelo PT, estão quebrados, eles precisam da reforma da Previdência também. Os governadores precisam disso aí também. Eu tive a conversa com alguns governadores, por telefone, e foi uma boa conversa, nesse sentido. E conversei até com o governador do Ceará, na questão da violência no seu estado. Que é do PT. É do PT. E ele teve uma conversa muito parecida que eu estava conversando contigo aqui agora, dois velhos conhecidos, ótimo, trocando uma ideia nesse sentido. Então foi ótimo, porque ele provou que essa questão de combate à violência não pode ser com direitos humanos.
Ninguém quer maltratar, torturar, fazer maldade, quem quer que seja. Mas a política dos humanos, como é feita no momento, já deixou de ser feita agora com a Damares, né? Como sempre foi feita pela esquerda, protegendo o infrator, o criminoso, não pode continuar sendo dessa forma, porque cada vez mais você estimula a violência no Brasil. Quer dizer, o senhor acha que a reforma da Previdência será aprovada em pouco tempo? Acredito então, passamos para esse ponto que o senhor acabou de abordar. Eu acho estranho o Congresso, estranho não, eu acho um erro o Congresso alegar que não pode discutir dois projetos importantes ao mesmo tempo. Eu acho que podia. Mas, enfim, eles querem deixar a reforma, a votação da lei anticrime do ministro Moro para depois. O senhor não acha que precisa apressar isso aí, presidente? Já houve uma evolução, realmente, né? Quem está tratando da reforma da Previdência nas próximas 3 semanas, na Comissão de Constituição e Justiça, serão aproximadamente 10% do efetivo. Dessas próximas tudo bem. E depois, por mais algumas dezenas de sessões, que vai tratar. É uma comissão especial que envolve mais ou menos 10%. O restante, 90%, poderia estar fazendo outra coisa sem problema nenhum. E a questão da violência também é importante. Ninguém aguenta mais essa questão. Enfrentar isso daí sem uma arma por lá de cá por parte dos agentes da lei. Tá? Na proposta do Moro, existe um dispositivo lá que fala que acaba com a figura do excesso. O que é excesso? Um policial dá mais de 2, 3 tiros, ou um civil, como o caso do cunhado da Ana Hickman, que deu 3 tiros na cabeça do cara que invadiu uma propriedade privada no momento, né, que enquanto ele estava pagando o quarto de hotel, uma propriedade privada ali. E o Ministério Público de Minas Gerais teima em colocar no banco dos réus. O policial vai Querem prendê-lo. E você, às vezes, não conta com o bom humor no tribunal de júri, vai o cunhado da Ana Hickman para a cadeia. Não tem cabimento. Se nós aprovarmos isso aí, a gente resolve o problema. O objetivo não é resolver o problema do cunhado da Ana Hickman, não. É todo mundo envolvido numa situação como essa, em especial os agentes da lei. Você está em combate de madrugada, fazendo lá uma invasão, uma busca em apreensão, indo resgatar colegas que estão retidos por parte da vagabundagem no canto qualquer. E um vagabundo morre com mais de 2 tiros, o policial responde por excesso. E ele dificilmente não vai ser preso por causa disso. Né? A chance de escapar da cadeia é pequena. Queremos, nesse projeto anticrime, mostrar que não só que o policial está certo, bem como o cidadão de bem está certo, quando qualquer um usa da força, invade tua propriedade, ou tenta te roubar um bem, ou tirar a sua vida, e você vai poder reagir com 10, 15, 20 ou 30 tiros e ponto final. Nesses 100 dias, presidente, qual foi o melhor, o mais feliz para o senhor e o pior? Olha, acho que não tem dia feliz. Aquele dia eu falei que não nasci para ser presidente, desceram a lei em mim, né? Quem nasceu, né? Se eu soubesse que seria assim, o senhor não seria candidato? Não, seria, vale a pena, é um sacrifício. Eu jurei da vida pela pátria, né? Quem quer ser enfrentar problemas? Não é um abacaxi intolerável. Até eu falei depois, quem disse que estava preparado, os últimos, né? Um está preso, o outro está ensacando o vento e o outro está com vários processos em cima de si. Então, eu acho que transmite a humildade à população. Não é fácil sentar nessa cadeira aqui, não é fácil. Agora, alguém tem que mudar o Brasil. E nós éramos os únicos daquele grupo lá de candidatos, os últimos, né, dos que tinham chance, que tinha uma proposta diferente. Não proposta de campanha, até porque não tinha tempo de televisão, mas proposta ao longo do meu mandato. E eu comecei a aparecer em 2010 de forma mais clara no Brasil. Quem eu era, né? Levando pancada, mas eu sempre tive, por parte da Luciana Gimenez, o programa Caso de Família, entre outros, né? Apesar de ser um programa mais voltado para o povão, não era nem a Jovem Pan ainda, e nem a Globo News, mas mostrando para a população de que eu queria, o que eu pensava e que valores eu queria preservar e qual a minha esperança do futuro para o Brasil. Eu sempre disse, né? Projetos sociais não tiram ninguém da miséria. O que tira o homem e a mulher da miséria é o conhecimento. Agora, você tem que pegar e interpretar essa questão, né? E com vontade tentar mudar o currículo escolar, valorizar o professor. Hoje, se o professor tira o telefone celular do moleque da sala de aula, ele vai ser processado. Isso tem que mudar, isso tem que acabar. Então, o que a gente quer, e ganhou a eleição em cima disso, e quer botar para frente essa agenda, é uma agenda positiva de mudar o Brasil. Essa faz parte de tudo aquilo que está do meu lado. Eu não tenho problema com nenhum ministro no momento, nenhum. Antigamente chegavam alguém para o ministro e falava o seguinte, tal assunto tem que ser tratado dessa maneira. Ele respondia, peraí, você quer que o seu presidente perca 20 votos? E eu devo satisfação para
É para tal grupo que botou aqui. Isso mudou, pô. Isso mudou. Qualquer ministro, não é ordem minha não, né? Eu costumo falar que eu não tenho empregado meu, tá? Todo mundo aqui é meu irmão nessa briga. Estamos juntos nessa batalha de mudar o Brasil. Tem gente aqui que, se não fosse eu, não aceitaria ser ministro. É motivo de satisfação ser ministro? É. Agora você tem que ter liberdade para botar a sua política, afinada com a minha, obviamente, para frente. Isso eles estão tendo. Agora, isso é o momento máximo, no meu entender, que um político pode ter. Quisera que todos os governadores tivessem a liberdade que eu tenho, que todos os prefeitos tivessem a liberdade que eu tenho. Eu sei que alguns têm, mas uma parte considerável, não. Agora, não houve nenhum momento mais marcante nesses 100 dias que o senhor lembra num primeiro momento, assim, quando eu pergunto qual foi o melhor dia, eu estou pensando nisso. Não tem um momento mais... Negativo? Negativo e positivo. Acho que não tem negativo, que eu me preparei para enfrentar qualquer problema. Positivo. A partir do momento que eu não devo nada a ninguém, não estou preocupado de esconder nada, né? Converso abertamente com todo mundo, não interessa quem seja essa pessoa de classe A ou E, a gente não tem problema. E eu aprendi desde cedo uma experiência como vereador. Eu fiz uma cartinha recomendando uma pessoa para ser empregado numa empresa e enchi a bola dessa pessoa. Daí o empresário, graças a Deus, respondeu atrás da carta: ô vereador, se ele é tão bom assim, emprega no seu gabinete. A partir daquele momento eu aprendi a dizer não. Que se você não aprender a dizer não com educação na política, você está fadado ao insucesso. Perfeito. Ou então o senhor não destaca nenhum momento. Olha, eu vou falar uma coisa que eu conversei antes de entrar no ar contigo aqui. É que eu falo para os ministros. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas. Isso. A questão dos lotéricos no Brasil. Isso. Há 3 anos, mais ou menos, a Dilma Rousseff, né, o governo Dilma, quiseram fazer uma nova licitação para loterias. O objetivo era arrecadar quase 2 bilhões de reais nessas novas licitações. E o pessoal veio para Brasília. Quem tratou desse assunto, né, na ponta, como comandante ali, foi ali o Nelson Marqueselli e um deputado de Santos, Beto Mansur. Eu entrei no segundo escalão. Ele era o generais, eu estava ali como cabo nessa situação. E acompanhamos esse problema e resolvemos. Agora, o que eu fiz agora em sendo presidente? Liguei para o chefe do lotérico, liguei para o nosso Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, e primeiro com o Pedro. Pedro, o que a gente pode fazer para atender o anseio dos lotéricos? Eu tenho um sobrinho que é lotérico em Eldorado Paulista. Não estou lutando por ele não, porque o lucro de Eldorado Paulista deve ter 2.500 eleitores. Então você pode ver que não fatura nada. Ele mesmo, quando dá tudo certo, ele ganha 4 mil reais lá. Porque o trabalho dele não conta, nem da esposa dele. Se tivesse que pagar 2 pessoas para trabalhar, o lucro zero lá. O que nós podemos antecipar para atendê-los? Daí o Pedro me disse, olha, nós podemos ter uma cesta de produtos que eles possam vender na lotérica também. Daí eu adiantei para ele. O percentual que fica com os lotéricos, eu acho que é pouco também. A Caixa ganha muito com isso ou não? Ele falou, a Caixa ganha sim muito dinheiro com os lotéricos. Podemos rever esse percentual. Então marcamos uma audiência, eu, o Pedro e o representante do outro lado, para que em 1 hora, não é sair com uma proposta, para resolver os problemas dele. O Augusto, você chega bem e fala, estou com fome, eu preciso esperar que você me preste um prato de comida, eu pago o teu podrão aqui agora, você vai comer o teu podrão lá e vai ficar satisfeito. É isso que a gente quer fazer, se antecipar a problemas. Perfeito. Presidente, o senhor se arrepende de alguma coisa, de ter feito alguma coisa nesses 100 dias? Por exemplo, o tweet polêmico do Carnaval? Não acontece essas questões, não pode falar arrependeu, tá certo? Está feito, está feito. Aquilo serve de ensinamento. Quando você fala em período militar, que eu falo com meus colegas, é o seguinte, vamos ver o que deu certo, o que deu errado, e sirva de ensinamento para que o que deu errado não se repita mais no futuro. A gente pode fazer a mesma coisa agora, tá certo? As coisas boas que houve no período militar, e as coisas ruins evitar que aconteça. É só isso, é arrependimento. Você faz, já fez, já está feito, já era. Tem que assumir a responsabilidade e toca o barco aí. O senhor vai continuar usando o tweet no mesmo ritmo? O tweet eu uso, entre Twitter, Facebook, Instagram, não me toma mais de 30 minutos por dia. Não toma. Quem realmente me ajuda nessa coordenação é o Carlos Bolsonaro. Por isso muita gente quer afastá-lo de mim. Ah, o Pitbull está atrapalhando. Pô, atrapalhando o quê? Tá? O que ele atrapalhou? Não atrapalhei nada. Eu acho até que devia ter um cargo de ministro. Ele que me botou aqui. Foi realmente a mídia dele que me botou aqui. E ele não está pleiteando o cargo de ministro. Poderia botá-lo, mas não está pleiteando isso aí. Agora, essa é uma informação, como toda quinta-feira, às 19 horas, eu faço uma live, onde eu pego o que acontece mais importante aqui dentro, sinto o termômetro, né? O meu pessoal sente o termômetro, o que a população está querendo, e a gente bota para fora e mostra o que está acontecendo.
Eleitores do senhor, gente que gosta do senhor, diz que o senhor poderia dialogar mais com os que votaram no Jair Bolsonaro, no candidato Jair Bolsonaro, porque não queriam a continuação dos governos anteriores, dos governos petistas. E que dizem que o senhor se dialoga mais com quem já é convertido, já estará com o senhor sempre. O senhor acha que essa observação é procedente? Eu acho que não é tão procedente assim. Nós não mudamos muito a linha das mídias sociais, nossa. Você pegar aí, por exemplo, os últimos 30 dias, você vê 3, 4 matérias positivas por dia, que é obra do governo aqui, que a grande parte da mídia não divulga isso daí, tá? E o que nós queremos aqui, nessas mídias sociais, é cada vez trazer mais gente para o nosso lado, a gente dialoga com todo mundo. Agora, você pode ver, quem foi que disputou comigo o segundo turno? O Haddad. Se fosse o Haddad presidente, onde estaria uma hora dessa, né? Ou teria visitado qual país, né? Estados Unidos, Chile, Israel, ou Bolívia, exatamente. Venezuela e Cuba. É isso daí, Augusto. Quando outro dia eu falei que não estou preparado para ser preso, não nasci para isso, é verdade, não nasci para isso. Quem nasceu está preso, está respondendo processo ou está ensacando o vento, tá certo? Agora eu tenho humildade de conversar de igual para igual com esses 22 homens e mulheres de ouro que eu tenho do meu lado. As pessoas que eu deposito confiança, até que prove o contrário. O Ministério, que conversei com o Sérgio Moro abriu mão de 20 e poucos anos de vida dele, né, na justiça. Ele abriu mão de uma aposentadoria praticamente pelo teto, para vir trabalhar comigo, renunciou à magistratura. Então, o que a gente quer... Por que ele está trabalhando comigo? Porque ele confia em mim também, e eu confio nele. Alguns falaram que ele faz sombra para mim. Eu quero ministro mais inteligente do que eu, o que alguns dizem que isso não é difícil. Não tem problema, a ironia, não tem problema nenhum, mas eu quero ministro mais competente do que eu para poder resolver o seu problema. Em 2022, se os 22 ministros, cada um quiser para um partido disputar a presidência, parabéns, vão ser felizes, sem problema nenhum. A carta branca está mantida para o ministro Sérgio Moro. Tá, para todos eles, né? Sem problema. Eu tenho o poder de veto em algumas coisas, aí senão complica a situação, né? É questão de nomeação de... Quer dizer, uma carta branca que você lê de perto, assim, mas o presidente sou eu. Não, mais ou menos por aí. 95% das ações são deles, 5% são minhas. Tá? Como atrito e alguma questão, nós estamos aí para assinar um decreto para atender os CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Então, basicamente, vai para a defesa e vai para a justiça a proposta do decreto e dão seus pareceres. Em algumas coisas eu os atendo. Agora, se eles falar para mim, não aceito nada, opa, perdeu, eu vou assinar o meu decreto aqui. Então, eles vão participar, sim, mas a decisão numa situação como essa é minha. Eu acho que o senhor tem razão quando o senhor fala que certos assuntos muito positivos não são destacados, porque eu próprio disse isso na Jovem Pan, quando eu soube do sucesso do leilão dos aeroportos. Na mesma semana, o senhor extinguiu 21 mil cargos de confiança. Por que o senhor acha que isso não é noticiado? É má fé? Eu não quero generalizar. Não, é claro. Quem não noticia, não noticia por quê? Tem órgãos de imprensa aí que não tiveram seus contratos renovados com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, algum recurso que é pouco da SECOM, tá? De ministérios. Não está tendo seletividade, nós estamos segurando essas questões e, por outro lado, né, eles reclamam da mídia social, mas a nossa mídia social, de vez em quando, tira audiência de algum órgão de imprensa também por aí. Pode ver, num debate em campanha, que eu não compareci, né, nós fizemos uma live naquele momento. A audiência daquela grande rede de televisão foi lá para baixo, sentiu o meu peso, né? Meu peso e do Carlos, né, que é chamado com Pitbull, meu filho. Sentiram o peso dessa... E mais 2 pessoas que nos ajudavam lá. Sentiram o peso da nossa entrada na mídia. É que eu digo, né? O escolhido para a nossa campanha, aquela passagem bíblica do João 8,32, deu certo. O povo quer verdade, está sedento. Não é só o povo não, Augusto. Eu sou casado, não sei se você é casado também, mas se nós em casa começarmos a mentir, a esconder algo para nossa esposa, ou ela de nós, acabou o casamento. Não funciona. Porque o casamento é alegria e tristeza, não é só alegria e alegria.
Que às vezes um lado acha, a mulher tem que ser alegria, alegria. Não vai dar certo. A gente pode até citar o ex-presidente Lula, porque diz assim, se conta uma mentira, depois tem que contar uma para justificar a anterior, etc, etc, etc. É um bom exemplo. Ele tinha uma parte da mídia junto com a Lei Rouanet com ele, estão botando uma trava agora. Tá? Hoje à tarde eu decido com o ministro Osmar Terra essa questão da Lei Rouanet. O teto hoje em dia, Augusto, acredite, o teto da Lei Rouanet, 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. De acordo com o teu tráfico de influência no passado, você conseguia 10, 15, 20, até mais. Nós estamos passando para 1 milhão de reais. Então tem gente do setor artístico que está revoltado, que quer algumas exceções. Eu acho que não tem exceção nenhuma. Porque, com todo respeito, Augusto, você com 1 milhão de reais, para você divulgar, entrar e ter um espaço junto ao povo brasileiro da tua obra, eu acho que é mais do que o suficiente. Sem a menor dúvida. Mais do que o suficiente. Sabe, Mariquinha, 1 milhão na minha mão, eu faço milagre. Tive até um probleminha agora, um assessor meu, né, um ajudante de ordem, entrou um grupo de empresários aqui a semana retrasada e estava, alguns dias depois ia viajar para Israel. Entrou aqui o Luciano Hang da Avan, o Sebastião aqui da Centauro, entre outros, né, grandes empresários bem-sucedidos, e daí eu falei para o ajudante de ordem, Major, me compra $1.000 no banco. E daí eles ouviram, eu peguei, tô mandando comprar $1.000, que é que eu pretendo talvez gastar na viagem para Israel. Eles deram risada. Fui e voltei, não gastei nada. Presidente, o senhor dizia na campanha eleitoral que não seria candidato à reeleição. Nesses 100 dias, houve alguma coisa para que o senhor mudasse de ideia? Olha, a pressão está muito forte para que, se eu estiver bem, obviamente, me candidatar. Tá certo? Então era uma pretensão minha, vindo dentro de uma reforma política, que não depende de mim, o próprio parlamento pode resolver esse assunto se quiser. A minha reforma política só teria validade, eu entendi até o momento, se eu cortasse na própria carne. A reeleição causou uma desgraça no Brasil. O prefeito, o governador, muitos, né, até o próprio presidente, se endivida, faz barbaridade, dá cambalhota, faz acordo com quem não interessa para conseguir apoio político. Então a reeleição péssima no Brasil. Se nessa proposta de reforma, para diminuir um pouquinho o tamanho das casas legislativas no Brasil também, custar uma possível reeleição na proposta, eu topo assinar isso aí. 100 dias permitiram ao senhor saber se 4 anos são suficientes, se o mandato deveria aumentar? Depende do que você quer implementar. Depende, tá certo? É a questão da educação. 20 anos você tem uma resposta concreta, começar a ter uma resposta. Começando agora. Outras questões mais rapidamente, a questão da violência, não é por aí, é uma questão quase cultural. Se você hoje em dia, vamos supor, Augusto fala aqui agora, olha, fui no banco agora há pouco, saquei 10 mil reais e fui assaltado na porta do banco. O que vão falar, Augusto? Com todo respeito, que você é otário. Tá na cultura do povo, mas é otário, foi pegar 10 mil no banco. É isso que tá lá, em vez de ser o contrário, é exatamente isso que acontece. Tem que mudar essa cultura no Brasil. Se eu agora tô na rua, né, faz de conta que eu não sou presidente, né, com o meu telefone aqui de 3 mil reais andando e alguém tira de mim, otário, por que está telefonando na rua? É essa cultura que está no Brasil. Então essa cultura... Para mudar isso aí é complicado. É complicado a situação aí. Agora, presidente, o senhor, de novo, mudou de ideia quanto ao que fazer com a embaixada em Israel. Não mudei de ideia ainda não. Não mudou? Eu tenho que fazer o seguinte, é igual um casamento, que namorar, ficar noivo, comprar uma casa. Há uma diferença você mudar a embaixada hoje e os Estados Unidos mudar dele também. Eles são um país com economia aí 20 vezes maior do que a nossa, tem a maior potência no mundo bélica, e estão bem com os árabes, estão bem, e nós também no Brasil também estamos bem com os árabes. Então, para evitar um choque... Eles não ficaram incomodados com a criação do escritório? Quem vai ficar contra é o Irã, a Palestina, que já se manifestou nesse sentido. Eles têm uma embaixada aqui sem ser país. Estão querendo demais. E nós não queremos confrontar ninguém. Tá? Eu quero o seguinte, vamos supor, eu tenho que falar o seguinte, que nós hoje fôssemos abrir um escritório do Itamaraty lá em Israel, não tivesse nada com eles. Você ia botar a embaixada onde? Tel Aviv ou Jerusalém? Onde é a capital de Israel no momento? O governo decidiu que é Jerusalém, qual é o problema?
O que é contestado não é o Jerusalém ocidental, é oriental. A nossa ideia, nós acertamos lá, vamos abrir um escritório de negócio em Jerusalém, na parte ocidental. E o senhor pretende visitar os países árabes? Sim, pretendemos sim. Eu já tive visita de gente deles aqui do lado, aqui no meu gabinete, e eles querem também fazer negócio conosco, e nós queremos com eles, até tranquilizei a ministra Tereza Cristina nesse sentido, que não é espírito de confronto. Sei que o nosso comércio com Israel é pequeno, perto dos países árabes, mas os países árabes, em grande parte, estão com os Estados Unidos. Quem é que está contra ali? O Irã, é a Palestina, né, que não é país, né? E é um pouco da Turquia, que agora já começa a namorar Israel. Eles, aos poucos, todos vão entendendo que essas questões de dentro do país cabe ao seu respectivo chefe de Estado, com o povo, o seu parlamento decidir, e não nós. Presidente, eu já avancei no tempo aí, muito obrigado pela generosidade. Eu queria, encerrando, perguntar o que o senhor pretende fazer para apressar a solução da crise na Venezuela, o que é possível fazer? Olha, quem está na vanguarda é os Estados Unidos. Tá? O Trump falou para mim lá, publicamente, já falou antes, que todas as possibilidades estão na mesa. O que são todas as possibilidades? São todas as possibilidades. Ponto final. Tá? Agora, o que o Brasil pode fazer? Né? Vamos supor que haja uma invasão militar lá. A decisão vai ser minha, mas eu vou ouvir o Conselho de Defesa Nacional e depois o Parlamento Brasileiro para tomar a decisão de fato na questão dessa aí. Agora, a Venezuela não pode continuar como está. O povo sofrendo aqui, que está sofrendo, grande parte deles continuam se evadindo, na verdade, né? Fugindo, ou lá para a Colômbia ali do lado, ou para o Brasil ali para Roraima. Tem que botar um ponto final naquilo. Agora, detalhe, Augusto. Na fraqueza do Maduro, a força da ditadura venezuelana. Por que isso aí? Por que são fortes? Que lá quem decide a vida do Maduro, lá tem 2.000 generais. Ok? Uma minoria ali, narcotraficante. Esse que decide. Exatamente. Cubanos, se calcula 60 mil cubanos lá, porque tem uma sangria, era grande, agora baixou, então 30 mil barris de petróleo por dia para Cuba. Não vão querer largar esse osso, porque se mudar o governo vai acabar essa brincadeira, essa farra aí. As milícias. As milícias, grupos terroristas que agem na Colômbia e voltam para cá. Nós não podemos deixar, eu falo nós, né, que interessa muito mais para nós do que para o americano, aquilo se transformar numa nova Cuba. Então, um passo se transformar numa nova Cuba, ou até mesmo na Coreia do Norte. E depois, como é que vai resolver esse assunto? Quando se fala em invasão militar, quem tem um pouco de... Eu tenho noção teórica, no Brasil ninguém tem, poucos têm noção de guerra, realmente, como na Segunda Guerra Mundial. Então, o pessoal que está no final da vida aí. Mas é diferente de uma guerra com a Venezuela. A guerrilha vai se fazer presente. A topografia lá permite isso. Como é que se vai resolver esse assunto? A gente vai ficar quanto tempo lutando numa situação como essa daí? Agora, talvez pelo embargo econômico, tá, você possa realmente pressionar o governo a cair. Quando houve aquela ideia de ajuda humanitária, em grande parte atingiu o objetivo. Os índios se voltaram contra o governo Maduro. Parte da população se votou contra o governo Maduro. E a intenção que existe do americano e nossa também é haver uma fissura, né, uma divisão no exército venezuelano. É isso que vai não resolver. Tem outro caminho. Porque quem decide, eu falei um tempo atrás, fui criticado, quem decide se o país viver uma democracia ou uma ditadura são as Forças Armadas. Quem está mantendo o Maduro em pé? Quem mantinha o Chávez em pé? Era o exército da Venezuela. E ponto final. Assim é em qualquer lugar do mundo. Ninguém está dizendo que vão ser tutelados por nós, as Forças Armadas. Mas é uma realidade. As nossas Forças Armadas sempre estiveram lá do povo, da democracia e da liberdade. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, como sempre, conversar com o senhor. Terminamos aqui a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, que fez o primeiro balanço dos seus 100 dias de governo. Muito obrigado.